Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui mais um domingão e no dia de hoje vamos falar de algo que todos nós precisamos, de algo que é inevitável para o ser humano, né? Não tem como a gente não viver, a gente não dar continuidade naquilo que somos, na nossa história, no nosso trabalho, nas nossas conquistas, se nós não falarmos sobre mudanças, né? Mudança é algo natural do ser humano, é algo que todos os dias acontece na vida de todo mundo. Não tem como você viver sem que aconteça alguma mudança. Por isso nós vamos falar nessa tarde, nesse domingo, sobre mudança. O que a gente espera das mudanças, como nós julgamos as mudanças, como nós queremos que o mundo mude e muitas vezes temos dificuldade de mudar coisas simples em nós. Vamos abordar isso de uma forma bem legal, de uma forma bem objetiva durante a tarde, durante esses poucos minutos aqui que normalmente eu tenho dedicado ao domingo para fazer essa transmissão aqui para vocês, ok? Então vamos dar uma boa tarde aí para quem está entrando, boa tarde ao Leandro, ao Zé Roberto, ao Chesler, o pessoal está chegando aí na sala, grande, carioca, tá aí em Paris, meu amigo, tá? Ou já voltou para o Brasil? Um abraço aí, carioca, você, a Nani, todo mundo aí. Boa tarde, pessoal, vamos que vamos, né, nesse domingão. E eu queria iniciar essa transmissão, esse tema, com a frase, né, com duas frases que eu postei agora como tema. A principal delas é: todos querem mudar o mundo, né, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Nós vamos falar bastante sobre isso, nós vamos falar muito por que a gente não tem a dificuldade de aceitar a mudança, por que a gente espera e deseja e muitas vezes fica na expectativa que todo mundo melhore, que a situação melhore, que o país melhore, que os políticos melhorem, que a nossa família, que as pessoas que convivem com a gente, todos melhorem. Nós ficamos esperando essa mudança, essa melhora, mas muitas vezes é difícil a gente olhar para dentro de si e ver o que nós precisamos melhorar, não é mesmo? Então esse é um ponto, é a primeira parte aí da frase. E a outra parte que complementa muito isso é a hora que nós falamos o seguinte, que a frase é assim: nós somos a principal causa de tudo aquilo que acontece conosco. Nós somos a principal causa de tudo aquilo que acontece conosco. Ou seja, se eu deixei de fazer, se eu não provoquei nenhuma ação, se eu não fiz nada diferente para que a mudança acontecesse, se eu não corri atrás, se eu não me coloquei em movimento, ou então se eu não fiz um caminho interno, um caminho de interiorização, é porque eu não fiz nada para que a mudança acontecesse, ok? Então, se eu sou uma das principais causas de tudo aquilo que acontece comigo mesmo, é necessário que eu entenda se eu desejo uma mudança, se eu quero uma melhoria na minha vida profissional, na minha carreira, se eu busco uma promoção ou se eu busco atingir uma meta, se eu quero ampliar minha empresa. Se eu tenho isso, eu preciso necessariamente me colocar em movimento e mudar alguns pontos. Ou, ao contrário, mudar alguns pontos e me colocar em movimento. Isso é fundamental, é essencial para que a mudança aconteça no seu dia a dia, no meu dia a dia e internamente. Mas vamos entender por que nós temos receio, por que nós muitas vezes não pensamos nessa mudança, né? Por que a mudança incomoda? Por que mudar dá uma sensação de erro inicialmente? Sempre que eu vou pensar numa mudança, vê se isso não acontece com você.
Todas as vezes que alguém chega até você e diz assim, olha, você precisa mudar, a primeira sensação que nós temos é, puxa, errei, ou então dá aquela sensação de que a pessoa está te acusando, não é verdade? Primeiro a gente acha que errou, depois parece que alguém está nos acusando. Esses dois pontos tira muito da nossa vontade ou convicção, ou os passos que a gente precisa fazer, executar. Essas duas acusações, esses dois sentimentos, esses dois pontos negativos é muito difícil da gente aceitar. O primeiro passo que nós entendemos é o passo da negação. Se alguém virar para você e falar, olha, você tem que mudar em qualquer área, não importa na área, não importa a área, mas o fato é que todas as vezes que alguém fala a você, você precisa mudar, primeiro, há uma sensação de erro e segundo, a sensação de que estão nos acusando. Isso é muito difícil, porque é aceitação. Eu preciso olhar e falar, puxa vida, no que eu estou errando? Eu estou querendo acertar, eu estou querendo melhorar. E por que essa pessoa está falando isso de mim? Ela faz muito pior que eu isso, ou ela nem tem noção do que ela está falando. Esse é o ponto. Porque se eu preciso mudar, primeiro eu preciso reconhecer. E como que eu posso reconhecer a mudança se primeiro eu estou atribuindo a essa necessidade um erro, né? Se eu acho que eu tenho que mudar, há uma sensação em mim de que tudo que eu fiz até aqui está errado. Isso não é verdade. Tudo que eu fiz aqui pode ter alguns pontos errados, ou melhor, há uma necessidade de fazer uma correção de rota, e aí sim eu implemento a mudança. E o que é interessante, o que é importante? Hoje a gente tem essa preocupação de, antes mesmo de querer mudar, ou melhor, antes mesmo de querer reconhecer o erro ou reconhecer o ajuste, nós estamos preocupados em colocar um monte de coisa ou buscar um monte de soluções ao mesmo tempo para que algo que você vem errando há um bom tempo ou vem estagnado há um bom tempo ou vem desanimado, enfim, algo que não está legal, nós queremos tudo de uma vez fazer essa troca. E isso é praticamente impossível, porque provavelmente os pontos que nós precisamos ajustar para que a mudança aconteça não são pontos que surgiram da noite para o dia, seja na sua vida pessoal, no seu trabalho, no seu desempenho, naquilo que você faz todos os dias, ou nos relacionamentos, ou no convívio, enfim, muito provavelmente os pontos que necessitam de ajuste, de evolução, de reconciliação, de uma nova etapa, não são pontos que surgiram do dia para a noite. Portanto, é óbvio e é claro que se os pontos não surgiram do dia para a noite, eu preciso levar um tempo, primeiro para aceitar, depois para me adaptar e, consequentemente, para iniciar um processo de mudança. E é esse fato que nós desconsideramos. Simplesmente queremos uma fórmula mágica, simplesmente queremos a fórmula dos shakes, né? Que você não faz esforço nenhum e emagrece. Não é assim. Você tem que auxiliar. Se você está tomando shake, você também vai ter que fazer exercício. Não vai emagrecer só tomando, sem fazer nada. Pode até acontecer num primeiro momento, mas depois vai chegar uma hora que o seu corpo não vai responder mais. E aí você vai ter que gastar mais do que você consome. É óbvio, é uma conta simples que tem que fazer. E ao mesmo tempo, se nós não colocamos energia no processo da mudança, as coisas vão ficando mais difícil, as coisas vão ficando mais complicado. Então, por isso que nós temos que implementar primeiro e identificar quais são os pontos a serem ajustados e depois implementar força nessa mudança. É isso que é o começo, é isso que pode garantir um processo de transição.
Então, o primeiro ponto é, todas as vezes que alguém olhar para você e falar, você precisa mudar nisso, ou você que chegar à conclusão por si só, que há uma necessidade de melhoria, de mudança, não se preocupe em achar que isso vai eliminar tudo aquilo que você já fez de certo, ou que você sempre investiu errado. Não é isso, são pontos a serem ajustados. Por isso que não adianta você querer mudar o mundo se não ajustar alguns pontos, se você querer mudar o seu trabalho, querer mudar as pessoas que convivem com você, sem ajustar pontos. Isso é fundamental. Nós temos feito esse processo de mudança de uma forma muito interessante num dos nossos treinamentos, que é o treinamento Monge Executivo. Nós iniciamos o treinamento Monge Executivo. Primeiro que é legal nós olharmos o seguinte, né? Por que esse tema, por que o treinamento tem feito tanto sucesso no Brasil todo? Primeiro, você tem que analisar o seguinte. Dentro de nós, há um lado monge e há um lado executivo. E às vezes nós precisamos identificar. Não adianta eu só mudar ou melhorar ou aprimorar o lado executivo se eu não faço uma reflexão, se eu não vejo o que me move a isso. Se eu não entendo em qual parte, em qual momento daquilo que eu sou, do meu lado monge, precisa ser ajustado, precisa ser definido muitas vezes. Nós estamos muito preocupados em performance, em algo novo, em conteúdo, em conhecimento, em querer algo e esquecemos um pouco de trabalhar, de refletir, de tentar entender o porquê de algo, o porquê da mudança, né? Nós temos essa preocupação. E é importante quando você realmente não está ajustado, não está acertando os pontos, não consegue definir o time ou a quantidade certa de mudança. O primeiro ponto é que, independente de qual seja a área, você dê uma pausa. Primeiro para refletir naquilo que você realmente precisa ou naquilo que não está dando certo. A pausa é primordial para você iniciar esse processo e esse ajuste e esse desejo de mudar. Sem pausa não é possível isso acontecer. Outra coisa interessante, e que nós fazemos isso de uma forma muito eficiente, muito objetiva nos nossos treinamentos, no treinamento do Monge Executivo, é que nós iniciamos com um processo de desconstrução. A desconstrução, ela completa tudo isso que eu estou falando sobre as mudanças. Tudo que eu falei até agora, o medo que nós temos, a sensação de que nós fizemos errado, ou então não apostar, não ajustar os pontos de acordo com a necessidade que ele exige, tudo isso faz parte de uma desconstrução. Por quê? Se eu venho insistindo no modelo, se eu venho insistindo na minha performance e o resultado não aparece, e além dos números, a sensação de que algo está errado, além da vontade de acertar, a sensação de vazio, essa mistura que às vezes toma conta do nosso dia a dia, se isso está acontecendo com você, é importante você entender, refletir e muitas vezes fazer uma desconstrução. Você desconstruir todo tipo de modelo que até agora deu certo, mas por algum outro fator não está dando mais. Até agora tinha dado certo, mas por que isso vem em declínio? Por que não está dando certo? É desconstruir. Pegar cada área da vida, pegar cada ponto, pegar desde a sua história relacionada à forma que você foi criado, até o jeito que você enfrenta as situações de improviso, ou até mesmo quando nada está programado e pega você e deixa você para baixo, desanimado, desanimada. Quando isso acontece, é o momento de você olhar e falar, puxa, agora realmente eu preciso desconstruir um pouco todo o rótulo, toda a sensação que eu tive, seja de fracasso, seja de sucesso, mas eu preciso olhar e desconstruir. Sem essa desconstrução, dificilmente nós acertaremos na mudança. Por quê? Porque nós vamos tentar reformar, nós vamos tentar
fazer um pouquinho diferente, mas do mesmo. E aí é muito difícil. Você só acrescentar alguma coisa, só colocar do mesmo, e principalmente se esse mesmo não traz resultado, é muito difícil da mudança ser completa. E aí o que acontece? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é transferir. Nós ficamos transferindo para o outro essa necessidade de que o outro tem que mudar. Por isso do título, todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Então, a pergunta que eu faço a você é: quando você parou de verdade, quando você deu uma pausa para investir no seu dia a dia, para investir na forma que você lida, para investir na sua liderança ou até mesmo nas coisas que você faz, há quanto tempo você não faz essa pausa real para tentar mudar algo dentro de você? E não é só uma questão, de repente, de um exame de consciência ou algo do tipo. Muitas vezes nós precisamos de ferramentas, nós precisamos de metodologias, nós precisamos de pessoas que têm mais habilidades para nos ajudar, para provocar essa mudança em nós, ok? Então, pensa nisso que eu estou dizendo. A mudança, ela é necessária, mas ela tem que ser bem definida e ao mesmo tempo ela tem que ter algo que proporcione essa mudança, algo que, se você não consegue mudar por si, se ainda falta algum tipo de ajuste ou força ou ideia, você precisa de uma ajuda de algo externo. Depois que você muda, há um momento em que é preciso tomar a decisão. Você já se conscientizou da mudança, então você mudou internamente sua forma de pensar, mas ainda não agiu. Você não começou a fazer, não começou a planejar as mudanças, mas algo já mudou. Uma vontade vem de dentro e quer que você inicie algum tipo de processo, algo para melhor. É nesse momento que, depois de você desconstruir, você toma a decisão de iniciar a mudança. No treinamento a gente faz muito isso, no treinamento monge executivo. As pessoas chegam lá de diversas realidades, de diversas cidades, de todos os cantos do Brasil. E cada uma chega com uma necessidade muito específica. Alguns já trabalham há 20 anos na mesma empresa, outros estão desanimados, outros estão precisando urgentemente aprimorar a habilidade e aprender a lidar com uma nova situação, aprender a lidar com a pressão, aprender a lidar com aquilo aquilo que é novo, aquilo que faz com que ele não tenha performance. Muitos deles estão sobre um processo que exige mudança. É interessante porque no treinamento a gente tem lá, numa equipe, por exemplo, você vai ter coronel da polícia, promotor, juiz, arquiteto, engenheiro, CEOs de empresas, diretores, gerentes, vendedores, professores, psicólogos, doutores, pastor, dá de tudo na mesma equipe. E o que todas essas pessoas têm em comum? Elas estão sobre um momento de mudança. Por isso que todas as vezes que nós fazemos uma edição do treinamento, nós reunimos pessoas de tantos lugares diferentes, com idades diferentes, profissões mais ainda diversas, porém algo eles têm em comum. Eles sentem a necessidade, ou eles estão sobre um processo, um momento em que a mudança é fundamental, ou para a felicidade, ou para a continuidade daquilo que já faz. Enfim, há um momento em que você não escolhe mais se você quer ou não mudar. Simplesmente, você é praticamente empurrado a fazer essa mudança. E aí que está o segredo. Ou você faz sem conhecimento nenhum e dá tiro para tudo quanto é lado e tenta melhorar, ou você busca realmente algo que traga uma mudança eficiente e sustentável. Por isso que eu quero falar a vocês, se você ainda não conhece o treinamento monge executivo e se você está assistindo esse vídeo aí de repente nesse domingão, quem sabe se você não está
nesse momento, vivenciando a mesma história do executivo do livro, do personagem principal do livro, o Monge Executivo, que é o John Dale. Um cara super realizado em várias áreas, um cara de sucesso, só que estava com problemas e entrou num momento interno que ele precisava desconstruir o jeito de liderar, o jeito de definir, de estar entregando os resultados, enfim, algo dentro e fora não estava dando certo e ele precisou iniciar um processo de mudança. Para isso, ele iniciou uma desconstrução na vida dele lá dentro do mosteiro, depois ele iniciou esse processo de tomar a decisão em quais seriam as áreas que ele mudaria e por último ele saiu de lá querendo rever todo o estilo de vida, tudo aquilo que ele sempre fez. Porém, nós estamos falando disso e eu afirmo para você, nesses últimos anos, eu particularmente, junto com a Fórmula Treinamentos, que é a empresa na qual eu faço parte, todos esses períodos que nós estamos vivenciando, praticamente 1 a 2 treinamentos por mês, já treinamos mais de 1.200 pessoas nesses 2 anos, nós percebemos o seguinte: se não der uma pausa, se não olhar, se não tiver a coragem, todas as segundas-feiras serão parecidas. Ou seja, uma um pouquinho melhor, outra lá embaixo desânimo, outra com um pouco mais de esperança, e daqui a pouco, na próxima semana, a sensação que incomoda novamente. Se você que está aí me assistindo vem arrastando essa sensação de incômodo, de não consegue enxergar uma melhoria, uma esperança, ou não consegue até mesmo entender o porquê você está ainda fazendo o que faz. Enfim, a gente vai encontrar várias realidades que necessitam do processo de mudança. Por isso que eu quero dizer a você, sem uma sequência, sem mudar primeiramente a si mesmo, sem investir tempo, conhecimento, energia, força de vontade, tudo que você faz, todo desejo de mudança será em vão. O que você terá é, no máximo, uma empolgação momentânea, gerada pelo seu emocional, né? E aí não dura, não sustenta. Você pode assistir qualquer filme, qualquer coisa, e até nesse momento, né, de Olimpíadas, você pode assistir, sair super empolgado. Na terça, na quarta, tudo isso vai por água abaixo. Por quê? Porque é uma empolgação que vem apenas por um fator externo. Que você pode ter lendo um livro, você pode ter assistindo filme, enfim, qualquer coisa que mexa com o seu emocional. Isso não provoca mudança, isso apenas desperta um estado de espírito um pouco mais elevado. Mas isso aí é longe de sustentar no seu dia a dia, de trazer um resultado diferente para você. É longe, muito longe. A realidade, você sabe qual é. A realidade é aquele momento que você é pressionado, aquele momento que você tem que dar conta de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e as pessoas ainda reclamando, as pessoas confusas, muita coisa dando errado. E aí? Como é que eu faço para mudar tudo isso? Todo mundo fala 2 frases famosíssimas no dia a dia de todo profissional, independente da profissão. Uma é apagar incêndio e a outra é sair do olho do furacão, né? São praticamente 2 coisas populares que todo mundo fala. Tá, apaga o incêndio todo dia. Ou então, eu tenho que sair do olho do furacão, não consigo pensar fora. Aí as pessoas querem ser criativas, as pessoas querem ter estratégias, querem ter planejamento, sem mudar habilidades, sem evoluir nas habilidades, sem mudar atitudes, sem reconhecer comportamentos que trazem, que todos os dias, que prejudicam, que trazem coisas negativas no seu dia a dia, naquilo que você é, naquilo que você acredita, dificilmente você vai conseguir impor algum tipo de mudança. O que eu queria trazer, já vamos encerrando o vídeo, e a gente teria muita coisa ainda para falar sobre mudança, sobre aquilo que é importante, ou por onde começar essa mudança, ou qual o tempo ideal, enfim,
são várias frentes, várias características que nós teríamos que abordar. Não dá para fazer isso num vídeo como eu tenho feito normalmente em 25, 30 minutos ou 20 minutos, como eu tenho gravado aqui no domingo. O meu objetivo foi de gravar esse vídeo e que você pense o seguinte: não adianta querer mudar tudo à sua volta, não adianta querer mudar as pessoas, mudar o método que você trabalha, mudar o local que você trabalha. A frase que eu venho repetindo é numa matéria que eu vi que falava o seguinte: e as pessoas investem em escritórios, em lugares super bacanas, coloridos, mas as pessoas que trabalham comigo são cinzas. Então não adianta você querer mudar tudo sem olhar para si e entender que a principal causa daquilo que não está acontecendo comigo sou eu mesmo. No processo de coaching, como eu tenho atendido várias pessoas nesses últimos anos, eu falo para elas: olha, você é a única pessoa capaz de impedir um sonho, de impedir que você chegue lá. Ninguém no mundo, nenhuma pessoa pode impedir aquilo que você quer, aquilo que você sonha, aquilo que você de fato vai e já enxerga e já visualiza a sua chegada. Ninguém pode impedir a não ser você mesmo. Portanto, se você quer mudar, olha para dentro de si, organize essa mudança. O externo, o resultado, a meta, a melhoria, o sucesso, a promoção, o reconhecimento das pessoas é uma consequência. Isso acontece naturalmente, não tenha dúvida disso. Quando você foca, quando vem de dentro a característica da mudança, a vontade, a necessidade, ninguém é capaz de parar, ok? Então, se você quer mudar, primeiro, não tenha medo. Faz parte do ser humano. Nós vamos passar a nossa vida mudando naturalmente. Você querendo ou não, suas amizades mudam, o seu corpo muda, o seu físico, a biologia, aquilo que você é muda. Não dá para impedir as mudanças. Sua profissão muda, os seus resultados mudam. O mundo é uma constante mudança. Não tenha medo dessas mudanças. Queira ser melhor amanhã do que você foi hoje. É isso que provoca a mudança, eu chamo isso de seleção natural, tá bom? E aí eu quero deixar a dica para você que está aí me assistindo, principalmente para você que é de Prudente região. Agora, na próxima sexta-feira, nós teremos, do dia 26 a 28 de agosto, nós teremos mais uma edição do treinamento O Monge e o Executivo, dessa vez dentro do Mosteiro São Bento, na cidade de São Paulo. Ou seja, você poderá vivenciar exatamente a mesma experiência dos personagens do livro Monge Executivo dentro de um mosteiro na cidade de São Paulo, ali no metrô São Bento. Desceu do metrô, é o mosteiro. São 3 dias, 26, 27 e 28 de agosto, em que você pode, de fato, experimentar, avaliar, analisar e entender todo o processo de mudança. Tudo isso que eu acabei de falar para vocês, nós aplicamos profundamente no treinamento Monge Executivo. Então nós teremos uma novidade para quem é aqui de Prudente região. Dessa vez nós vamos sair com um ônibus daqui, será fretado um ônibus. Então se você ainda dá tempo, falta uma semaninha praticamente, mas dá para se organizar, dá para fazer correndo aí sua inscrição, ainda temos algumas vagas. Fala comigo, me chama inbox. Eu depois consigo fazer algo diferente para você que me assistiu aqui, para você que está afim de mudar de verdade. Nós temos mudado e provocado a mudança na vida de centenas de pessoas através dessa metodologia, através desse treinamento, que é um treinamento que está se tornando cada vez mais consagrado, assim como o livro O Monge Executivo. Beleza? Lembrando, deixa aí seu comentário que depois eu respondo um a um. Compartilha esse vídeo se você achou que consegue iniciar aí um processo, uma mudança. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam assistir e para que a gente continue nesse compromisso de todo domingo eu gravar um vídeo
para que você possa refletir, para que você possa ter uma semana melhor, tá bom? Fiquem com Deus. Mais uma vez, espero aqueles que estiverem necessitados de mudança, ou que querem aprimorar, que querem chegar lá. Eu encontro você no treinamento Monge Executivo agora, dia 26 a 28 de agosto, no Mosteiro São Bento. Fiquem com Deus, até mais.